Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai, Isaque, tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó, quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos, cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no, tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouvi o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais, por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho, e o contou deste modo a seus irmãos: tive ainda outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu com estas palavras: que sonho foi esse que tiveste? Iríamos todos então, eu, a mãe de teus irmãos e cada um deles, prostrar-nos, rosto em terra, diante da tua presença. No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Aconteceu que os irmãos de José haviam saído, levando as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam próximos da cidade de Siquém. Então, Israel perguntou a José: não apacentam teus irmãos nossos rebanhos em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. Ele prontamente respondeu: eis-me aqui. E prosseguiu Jacó: vai, então, ver como estão teus irmãos e os rebanhos, e traz-me notícias. Ele o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando estava próximo de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe indagou: que procuras? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Indica-me, por favor, onde costumam apacentar os rebanhos. Então, o homem informou-lhe: eles levantaram acampamento daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim, José partiu à procura de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Eles o viram de longe e, antes que pudesse chegar mais perto, tramaram sua morte, e combinaram entre si: eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Todavia, Ruben, ouvindo isso, salvou-o de suas mãos, e propôs aos irmãos: não lhe tiremos a vida. Afirmou Ruben: não derrameis sangue humano. Lançai-o neste poço, aqui no deserto, mas não ponhais a mão sobre ele para o ferir. Ele somente dissera assim para livrar José das mãos deles e, assim que possível, restituí-lo a seu pai. Então, quando José chegou junto deles, despojaram-no de sua túnica, a túnica de mangas longas e adornada, que ele vestia. Arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. Depois sentaram-se para comer. Entretanto, ao erguerem os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos vinham carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que estavam transportando para o Egito. Então sugeriu Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele, é nosso irmão, da mesma carne que nós e seus irmãos o ouviram. Quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram José da cisterna. Venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata e estes o levaram para Egito. Entre mentes, quando Ruben retornou à cisterna, eis que José não estava mais ali. Então, enfurecido, rasgou suas vestes, e, saindo ao encontro de seus irmãos, desabafou: o rapaz não está mais lá, e eu, aonde irei? Então, eles degolaram um bode e ensoparam de sangue a túnica de José. Em seguida a mandaram entregar ao pai com este recado: eis o que encontramos. Vê se é ou não a túnica de teu filho. Jacó a observou e afirmou: certamente é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o esquartejou e o devorou.
José foi trucidado. Indignado, Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de panos de saco, conforme a tradição, e pranteou durante muitos dias por seu amado filho. Todos os seus filhos e filhas se achegaram para oferecer-lhe consolo, contudo ele recusou toda e qualquer consolação, e declarou: não, é em luto que disserei ao Seol, e para me encontrar com meu filho continuou a chorar a perda de seu filho José. Enquanto isso, no Egito, os midianitas vendiam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda imperial. Aconteceu que, nesse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem de Odolon que se chamava Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Sua, casou-se com ela e a possuiu. Ela concebeu, deu à luz um filho, e o pai o chamou de Er. Outra vez ela concebeu e gerou um filho, que chamou de Onão. Quando estava em Quesibe, engravidou novamente e teve um outro menino, que chamou de Selá. Mais tarde, Judá casou seu filho primogênito, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus reprovou severamente as contínuas atitudes perversas que Er, o filho mais velho de Judá, praticava e, por esse motivo, o fez morrer. Então, Judá orientou Onã: vai à mulher de teu irmão, cumpre com ela o dever de cunhado, casa-te com ela e suscita uma posteridade a teu irmão. Ora, Onã tinha consciência de que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações sexuais com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou irado com a atitude desobediente e egoísta de Onã e o matou também. Então, Judá pediu a sua nora Tamar: volta à casa de teu pai, e mora lá como viúva até que meu filho Selá se torne adulto, porquanto temia que ele viesse a morrer por algum motivo, como ocorrera com seus irmãos. Sendo assim, Tamar voltou a residir em casa de seu pai. Passaram-se muitos dias e a filha de Sua, a esposa de Judá, morreu. Quando Judá encerrou seu luto, foi até Tina com seu amigo Ira, o Adulamita, a fim de observar os trabalhos de tosquia de seu rebanho. Esse fato foi comunicado a Tamar. Eis que teu sogro sobe a Tina para acompanhar a tosquia de suas ovelhas. Então, ela trocou de roupa, abandonando as roupas próprias de viúva, cobriu o rosto com um véu com a intenção de não ser reconhecida, e foi sentar-se à entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Tina. Ela agiu dessa maneira porque percebeu que, embora Selá já tivesse se tornado adulto, ela ainda não lhe tinha sido oferecida em casamento. Assim que a avistou, Judá pensou que fosse uma prostituta, pois ela havia ocultado seu rosto. Não percebendo que se tratava de sua nora, dirigiu-se a ela, à beira da estrada, e a convidou: vem, deixa-me possuir-te, porquanto não podia imaginar que aquela mulher fosse sua própria nora. E a mulher indagou: que me darás para coabitares comigo? Ao que ele replicou: eu te mandarei um cabritinho do meu rebanho. Todavia, ela retrucou: sim, se me deres um penhor de garantia até que eu mandes. E ele questionou: ora, que garantia queres que te deixe? A mulher prontamente lhe pediu: o teu selo com teu cordão, e o cajado que seguras. Então Judá entregou os objetos solicitados e seguiu com ela. Tiveram relações sexuais e naquele mesmo dia ela engravidou de Judá. Tamar retornou para sua casa, retirou o véu e voltou a colocar a mesma roupa tradicional de viúva. Mais tarde, Judá mandou seu amigo ir a levar o cabrito prometido e trazer de volta os objetos que havia deixado com a mulher. Mas Ira não a encontrou. Então, perguntou aos homens de Enaim: onde está aquela prostituta mística que costumava ficar na beira do caminho? Mas os homens responderam: jamais houve uma prostituta mística nesta cidade. Ira voltou, pois, junto a Judá e lhe reportou: eu a procurei, mas não me foi possível encontrá-la. Também os homens do lugar me asseguraram que jamais viram uma prostituta mística ali. Então, Judá concluiu: que ela fique com tudo, que não zombe de nós, pois eu enviei o cabrito, mas tu não a achaste. Passados uns 3 meses, foram levar notícias a Judá: eis que tua nora Tamar prostituiu-se e ficou grávida por causa de sua má conduta. Então Judá ordenou: tirai-a para fora de casa e que seja queimada viva. Assim que a agarraram, ela mandou dizer a seu sogro: sim, estou grávida do homem a quem pertence isto.
vê se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e declarou: ela é mais justa do que eu, porquanto não cumpri minha palavra, dando como esposa ao meu filho Selá, e nunca mais teve relações sexuais com ela. Quando chegou o tempo do parto, descobriram que Tamar ia dar à luz gêmeos. Durante os trabalhos de parto, um dos gêmeos colocou uma das mãos para fora. A parteira pegou um fio vermelho e amarrou no pulso dele e afirmou: foi este quem saiu primeiro. Contudo, aconteceu que ele recolheu a mão e foi seu irmão quem, de fato, saiu primeiro. Então a parteira exclamou: tu abriste teu próprio caminho portanto, os chamarão de Pérez. Em seguida saiu seu irmão, que tinha o fio escarlate no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, Yahweh, e o Senhor estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo que realizava. Dessa maneira José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal, como administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio, em consideração a José. A bênção de Yahweh alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha e, com ele, não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José, e um dia ela o convidou: vem e deita-te comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce, nesta casa, mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou, a não ser a senhora, pois é esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com meu senhor e pecar contra Deus? Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela, mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Ora, certo dia, José veio à casa para fazer seu serviço e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar: vem e deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à mão da mulher. Assim que se deu conta de que, na fuga agonizante de José, ela havia segurado seu manto consigo, a mulher de Potifar chamou seus servos e lhes alegou: vede, meu marido nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele invadiu minha casa e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou esse manto ao meu lado e fugiu daqui. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então, contou-lhe sua versão da história: aquele escravo hebreu que nos trouxeste aproximou-se de mim para me insultar. Todavia, quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu assustado. Quando o marido ouviu que lhe relatava sua mulher: eis de que maneira teu escravo agiu para comigo, sua ira se inflamou tremendamente. O senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim, ele ficou na prisão. Contudo, Yahweh, e o Senhor assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e poder e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Assim, o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos que estavam ali presos, e ele se tornou supervisor de tudo o que se passava na prisão. O carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo o que realizava. Passado algum tempo depois desses acontecimentos, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro praticaram um ato de ofensa a seu senhor. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou que fossem presos na casa do capitão da guarda, na mesma prisão em que José se encontrava. Então o capitão da guarda os confiou aos cuidados de José para que os servisse, e ficaram certo tempo detidos. Ora, numa mesma noite, os dois,
o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com a sua significação. Logo ao romper do dia, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam preocupados, e indagou aos eunucos do faraó que também estavam presos na casa do seu senhor: por que tendes hoje o vosso rosto abatido? Eles lhe responderam: tivemos sonhos estranhos, e não há ninguém que os consiga interpretar. Mas José lhes explicou: é Deus quem dá a interpretação, todavia contai-me os sonhos. O chefe dos copeiros tomou a iniciativa e narrou a José o sonho que tivera: sonhei que havia diante de mim uma videira, e na videira 3 ramos. Eis que ela brotou, floresceu e produziu uvas que amadureciam em cachos. Eu tinha em minha mão a taça do faraó. Apanhei os cachos de uva, espremi-os na taça do faraó e coloquei a taça nas mãos do faraó. Então, José lhe revelou: eis o que isso significa. Os 3 ramos representam 3 dias. Mais 3 dias e o faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego. Colocarás a taça do faraó em suas mãos, como outrora tinhas a responsabilidade de fazer, quando eras seu copeiro de confiança. Contudo, lembra-te de mim, quando estiveres vivendo bem na companhia do faraó, e tenha a bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me, assim, a sair desta cadeia. Em verdade fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo, pois, o chefe dos pareiros essa interpretação promissora, imediatamente rogou a José: eu também tive um sonho. Havia 3 cestas de bolos sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doces que o faraó aprecia, mas as aves os comiam na cesta, sobre a minha cabeça. Então José lhe redarguiu, da seguinte maneira: eis o que significa este sonho. As 3 cestas representam 3 dias. Mais 3 dias ainda e o faraó te erguerá a cabeça, mandará decapitá-lo e empalar teu corpo numa estaca, e as aves comerão a tua carne. 3 dias se passaram e era a comemoração do dia do nascimento do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença de toda a corte reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou o chefe dos copeiros a sua posição original, de modo que ele retomou plenamente suas funções junto ao rei, e voltou a ser aquela pessoa de confiança que serve a taça do faraó. Entretanto, ao chefe dos padeiros mandou decapitar e empalar, exatamente como José lhes revelara, em sua interpretação dos sonhos de ambos. Apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se completamente dele. 2 anos se passaram. Certo dia, o rei do Egito sonhou que estava em pé na beira no rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas vistosas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos que vicejam à beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas, de aparência feia e mal alimentadas, e se alinharam ao lado das primeiras, na margem do Nilo. Então, aconteceu que as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Foi quando o faraó acordou assustado. Ele voltou a dormir e teve um segundo sonho. 7 espigas subiam de uma mesma haste, granadas e lidas de se ver. Mas eis que 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e vento orientais nasciam atrás delas. Então, aconteceu que as espigas mirradas devoraram as 7 espigas graúdas e cheias. Então, o faraó acordou preocupado. Era um sonho. De manhã, com o espírito conturbado, o faraó mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito e lhes contou os sonhos que tivera durante aquela noite passada, mas ninguém conseguiu dar ao faraó uma explicação convincente. Então o chefe dos copeiros dirigiu a palavra ao faraó e lhe declarou: devo confessar hoje minhas faltas. Um dia o Senhor ficou com muita raiva de mim e do chefe dos padeiros e mandou-nos prender na casa do capitão da guarda. Numa daquelas noites, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação particular. Pois bem, havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos, e ele nos revelou os seus significados, proporcionando a cada um de nós a interpretação exata do seu próprio sonho. E tudo aconteceu de acordo com o que ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição de confiança e o padeiro foi empalado. Assim que ouviu isso, o faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão onde estava. Depois de se barbear e trocar de roupa,
apresentou-se perante o faraó. Então o faraó dirigiu a palavra a José e declarou: Eu tive sonhos que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer de ti que quando ouves qualquer sonho podes decifrá-lo. Contudo, José disse ao faraó: Quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou a José o que sonhara. Em meu sonho, parecia-me estar em pé na margem do Nilo. Eis que subiam do Nilo 7 vacas bem alimentadas e de bela aparência, que começavam a pastar entre os juncos. No entanto, eis que outras 7 vacas emergiram logo depois delas, exaustas, de aparência feia e mal alimentadas. Jamais vi animais tão debilitados em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras. As vacas gordas, mesmo depois que as devoraram, não demonstravam qualquer benefício em tê-las devorado, porquanto sua aparência continuava tão extenuada e feia quanto no início. Então acordei. Mais tarde voltei a sonhar e vi 7 espigas de cereal, cheias e saudáveis, que cresciam no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras 7 espigas, murchas e mirradas, ressequidas pelo sol extenuante e o vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso a todos os magos e adivinhos do Egito, mas ninguém foi capaz de esclarecer-me. Então, José explicou ao rei: Em verdade o faraó teve um único sonho, pois ambos têm o mesmo sentido. Deus anunciou ao faraó o que ele vai realizar proximamente. As 7 vacas belas e gordas significam 7 anos, assim como as 7 espigas saudáveis e cheias representam 7 anos. É um só e mesmo sonho. Portanto, as 7 vacas feias e magras que sobem em seguida simbolizam 7 anos e também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e o vento oriental. É que haverá 7 anos de fome. É exatamente como eu anunciei ao Senhor. Aprove a Deus mostrar ao faraó aquilo que ele vai fazer proximamente. 7 anos vindouros de muita fartura chegarão e abençoarão toda a terra do Egito. Entretanto, em seguida virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de abastança será esquecido, porquanto a fome arruinará a terra. A fome que se abaterá depois dos bons anos será tão severa que o tempo de abundância não será mais lembrado sobre a terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já se decidiu por assim agir e se apressa em realizar o que determinou. E concluiu José: Agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre toda a terra do Egito. Que o faraó haja e institua funcionários supervisores na terra para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem desses bons anos que virão e acumular estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. A palavra e o plano de José agradaram ao faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. E, portanto, o faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: Encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus. Então o faraó declarou a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O faraó disse mais a José: Vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou que o vestissem com linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta de seu pescoço. Também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iam bradando: Abre aqui! E, inclinai-vos. Assim José foi impulsado no comando de toda a terra do Egito. E acrescentou ainda ao faraó: Eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou pé para dar um passo em toda a terra do Egito. E o faraó impôs a José o nome de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, cidade do sol. Depois José saiu a inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito, e José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente, e ele reuniu todos os víveres e o trigo excedente dos 7 anos
em que houve grande fartura sobre a terra do Egito e depositou-os nos armazéns construídos em todas as cidades egípcias. Em cada cidade ele armazenava os cereais colhidos nas lavouras das redondezas. Foi dessa maneira que José estocou tanto mantimento, que desistiu de ficar pesando e contabilizando as cifras. As quantidades iam além de toda medida, parecia a areia das praias do mar. Antes de começarem os anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Então chegaram ao fim os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito. E, como José havia predito, começaram a vir os 7 anos de fome. Havia carestia e fome em todas as terras vizinhas, mas em todo o Egito havia o que comer. Contudo, quando os egípcios também começaram a passar fome, foram reclamar alimentos com o rei. Então lhes ordenou o faraó: Ide a José e fazei tudo quanto ele vos disser. Nesse momento a fome já assolava todas as terras. Então José mandou que se abrissem todos os armazéns de trigo, e começou a vender mantimentos aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De todos os povos e regiões chegavam pessoas ao Egito para adquirir cereais de José, pois sobre o mundo inteiro abatera-se a mais severa falta de alimentos. Assim que Jacó foi informado de que havia mantimentos no Egito, ordenou a seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais para vender no Egito. Disse-lhe: comprai mantimento para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para adquirir trigo. Quanto a Benjamim, o irmão de José, Jacó achou melhor não enviá-lo com os demais, porquanto dizia: para que não lhe suceda, acaso, alguma desgraça. Partiram, pois, os filhos de Israel para comprar alimentos, em meio a uma grande caravana de estrangeiros, porquanto a fome assolava toda a terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele quem vendia o mantimento a todo o povo da terra. Os irmãos de José chegaram e se prostraram diante dele, com a face junto ao chão. Logo que viu seus irmãos, José os reconheceu, mas agiu como se fosse estrangeiro para eles e lhes falou duramente e os inquiriu: De onde vindes? Eles responderam: Da terra de Canaã, para comprar víveres, Senhor. Assim, José reconheceu seus irmãos. Todavia eles não o reconhecerão. Então José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles e os questionou: Vós sois espiões. É para verificar onde nossa terra está desprotegida que viestes. Prontamente eles replicaram: Não, meu senhor, teus criados vieram tão somente para comprar mantimentos. Somos todos filhos de um mesmo pai, somos sinceros, teus servos não são espiões. Entretanto, José insistiu: Não acredito. Foi para ver os pontos vulneráveis da terra que aqui viestes. Eles justificaram: Teus servos eram 12 irmãos. Nós somos filhos de um mesmo homem. Na terra de Canaã, o mais novo está agora com nosso pai, e há um que não mais existe. Mas José se mostrou inflexível. É como eu vos disse: Vós sois espiões. Eis como sereis provados, pela vida do faraó. Não partireis daqui sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um de vós para buscar vosso irmão, os demais ficam prisioneiros. Provareis vossas palavras, e se confirmará se a verdade está convosco ou não. Se não, pela vida do faraó, sois espiões. Contudo pôs a todos na prisão por 3 dias. No terceiro dia, José lhes propôs: Eis o que fareis para ter de salva a vida, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, que um de vossos irmãos fique detido aqui na cadeia. Quanto aos demais, parte levando o mantimento de que vossas famílias necessitam. No entanto, trazei-me vosso irmão mais novo. Assim, vossas palavras serão comprovadas e não morrereis. É assim procederam eles. Antes, porém, comentaram uns com os outros: Na verdade, somos culpados, e estamos sofrendo por conta do que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando suplicava que tivéssemos misericórdia dele. Contudo não nos importamos. Portanto, eis que chegou a nossa hora de passarmos por angústia. E Rubem acrescentou: Não vos recomendei para não cometerdes minha falta contra o menino.
Mas vós não me ouvistes, e eis que se pede conta de seu sangue. Falaram tudo isso sem suspeitar que José os pudesse compreender bem, posto que José havia conversado com eles mediante o auxílio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Assim que se restabeleceu emocionalmente, voltou para eles e lhes falou, tomou dentre eles a Simeão e mandou acorrentá-lo diante dos olhos de todos. José deu ordem de encher de mantimentos suas sacas, de restituir o dinheiro de cada um em sua bolsa e lhes dar provisões para o caminho. E assim lhes foi feito. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os víveres que haviam adquirido, e foram embora. Contudo, quando um deles, de noite, já no acampamento, abriu a saca de trigo para dar forragem a seu jumento, viu que seu dinheiro estava na boca da saca de trigo. Então exclamou a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, eis que está na minha saca de mantimentos. Tomados de grande pavor em seus corações, trêmulos murmuraram: que é isto que Deus nos fez? Voltando para a casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhe sucedera, com estas palavras: o homem que é governador de todo o Egito nos falou asperamente e nos acusou de termos entrado em suas terras como espiões. No entanto, nós lhe explicamos: nós éramos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, um de nós não existe mais, e o mais novo está agora com nosso pai, na terra de Canaã. Contudo, esse homem que é senhor daquele país nos ordenou: eis como sabereis se sois mesmo sinceros, deixai sob minha custódia um de vossos irmãos. Tomai o mantimento de que necessitam vossas famílias e parti, mas trazei-me vosso irmão caçula e saberei que verdadeiramente não sois espiões, mas que sois honestos. Sendo assim, eu vos devolverei vosso irmão e podereis circular e fazer negócios livremente nestas terras. E aconteceu que, quando despejaram suas sacas, eis que cada qual tinha, em sua bagagem, sua própria bolsa de dinheiro. Quando eles e seu pai viram aquelas bolsas cheias de prata, ficaram aterrorizados. Então seu pai Jacó desabafou: vós me estáis privando de meus filhos amados, José não existe mais, Simeão não existe mais e quereis tomar também a Benjamim, é sobre minhas costas que tudo isso recai. Contudo, Ruben ponderou a seu pai: podes tirar a vida de meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados e eu trarei de volta para o Senhor. Todavia, o pai lhe contestou: meu filho não descerá convosco. Seu irmão morreu e ele ficou só. Se lhe suceder desgraça semelhante na viagem que ireis fazer, na mais terrível aflição faríeis descer meus cabelos brancos ao Seol. A fome continuava assolando toda a terra. Assim, quando as famílias de Jacó e dos seus filhos comeram todo o mantimento que tinha sido trazido do Egito, Jacó ordenou aos filhos: retornai às terras do Egito e comprai um pouco mais de víveres para nossas casas. Então, Judá lhe lembrou: aquele homem poderoso nos advertiu expressamente: não sereis admitidos em minha presença, a menos que vosso irmão mais jovem esteja convosco. Se estás preparado para deixar nosso irmão partir conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não lhe permitires partir conosco, também não iremos, pois o governador nos preveniu: não me vereis o rosto, se o vosso irmão caçula não vier convosco. Diante disso, lhe replicou Israel: por que me fizestes esse mal, dando a saber àquele homem que tinhas um outro irmão? E lhe justificaram. O homem indagou sobre nós e nossa família, questionando: vosso pai ainda vive? Tendes um irmão e nós tão somente respondemos às suas perguntas. Como poderíamos adivinhar que haveria de nos exigir? Trazei, pois, esse vosso irmão. Então, Judá rogou a seu pai Israel: deixa ir comigo o menino. Vamos, ponhamo-nos a caminho, para conservarmos a vida e não morrermos, nós, tu conosco e os nossos filhos e todas as nossas casas. Eu assumo toda a responsabilidade sobre a vida dele. A mim pedirás conta de Benjamim. Se me suceder o infortúnio de não o poder restituir e não o trouxer de volta diante de teus olhos, serei culpado durante toda a minha vida. Se não nos tivéssemos demorado tanto, já estaríamos de volta, pela segunda vez, sem dificuldades. Então, seu pai, Jacó, orientou: se é necessário, portanto, fazei assim.
Tomai em vossas bagagens os melhores produtos de nossa terra para levardes como presente a esse homem poderoso, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, algumas especiarias finas e mirra pura, um pouco de nozes de pistache e amêndoas. Tomai convosco uma segunda quantia de dinheiro e levai de volta o dinheiro que foi depositado na boca de vossas sacas de trigo. É possível que tenha sido um descuido. Tomai também vosso irmão e parti, retornai para junto desse governador, que, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, vos faça encontrar misericórdia junto desse homem poderoso e que ele vos permita trazer vosso outro irmão e Benjamim, de volta para casa. Quanto a mim, que eu perca meus filhos, se os devo perder. Os homens tomaram, pois, esses presentes, o dinheiro em dobro com eles. E Benjamim, partiram e desceram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José os viu com Benjamim, ordenou ao seu intendente: conduz esses homens a casa, abate um animal e prepara-o, porque esses homens comerão comigo ao meio-dia. O servo administrador de José fez tudo exatamente como ele ordenara e conduziu os homens de Canaã à casa de José. Os irmãos de José muito se amedrontaram porquanto estavam sendo conduzidos à casa do poderoso do Egito, e comentaram entre si: certamente é por causa do dinheiro que voltou em nossas sacas de trigo. Na primeira vez, ele vai atacar-nos, subjugar-nos, tomar de nós os nossos escravos, jumentos e toda a bagagem que trouxemos. Por esse motivo, dirigiram-se ao servo administrador da casa de José e lhe disseram: perdão, permita-nos falar. Meu senhor, nós dissemos uma primeira vez para comprar víveres e, quando chegamos ao acampamento para o repouso da noite e abrimos nossas sacas de cereal, eis que o dinheiro que cada um de nós havia pago se achava de volta na boca de cada saca, nossas próprias moedas intactas, e na quantia exata, portanto, o levamos conosco. Entretanto, nós o trouxemos de volta e mais outra quantia para comprar mantimentos. Nós realmente não sabemos quem colocou o nosso dinheiro nas sacas de trigo. Contudo, o servo administrador simplesmente lhes assegurou: ficai em paz, e não tenhais medo. Foi o vosso Deus e o Deus de vosso pai quem vos colocou um tesouro nas sacas de cereal, pois recebi em minhas mãos toda a prata que pagastes. Em seguida, mandou soltar Simeão e o conduziu à presença deles. Depois os levou à casa de José. Deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para seus jumentos. Eles então prepararam os presentes, aguardando que José viesse ao meio-dia, porque souberam que ali haveriam de almoçar. Assim que José entrou na casa, ofereceram-lhe os presentes que tinham consigo e ajoelharam-se diante dele, encostando seus rostos no chão. José os saudou amigavelmente e desejou saber: como está vosso velho pai, de quem me falastes? Ele ainda vive. Ao que lhe responderam: teu servo, nosso pai, está bem, ele ainda vive, e ajoelharam-se novamente, curvando seus rostos até o chão, em sinal de reverência. Erguendo os olhos, José percebeu seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e indagou, e José apressou-se em sair, porquanto suas entranhas se comoveram tremendamente por seu amado irmão, e não podia conter as lágrimas que afluíam aos seus olhos. Entrou em seu quarto e ali chorou copiosamente. Tendo lavado o rosto e restabelecido o semblante, voltou e, contendo-se, ordenou: servi a refeição. Serviram-no à parte, eles à parte e à parte também os egípcios que comiam com ele, porquanto os egípcios não podem tomar suas refeições lado a lado com os hebreus. Isso era um sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele, por ordem de idade, do mais velho ao mais jovem, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Depois José ordenou ao servo administrador de sua casa: enche de mantimento as bagagens desses homens, quanto puderem carregar, e põe toda a prata de cada um na boca de sua saca. Depois deposita a minha taça, a taça de prata, na boca da saca de cereal do irmão mais moço, junto com o dinheiro pago pelo mantimento. Aí ele fez tudo exatamente de acordo com as ordens de José. Ao romper da aurora, foram despedidos os homens de Canaã com seus jumentos. Eles tinham apenas saído da cidade e não iam muito longe, quando José ordenou a seu servo administrador: levanta, corre atrás desses homens, alcança-os e dize-lhes:
porque pagastes o bem com o mal. Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Procedestes muito mal no que fizestes. O servo de José os alcançou e lhes transmitiu essas palavras. Mas eles replicaram prontamente: porque, meu senhor, nos falas dessa maneira, longe de teus servos cometerem tamanha ofensa. Atentai para o que se passou. O dinheiro que tínhamos encontrado na boca de nossas sacas de trigo, tornamos a trazê-lo desde a terra de Canaã, como teríamos nós roubado, da casa de teu senhor, prata ou ouro. Aquele de teus servos com quem encontrar o objeto será morto e nós mesmos nos tornaremos escravos de meu senhor. Então o administrador concluiu: que seja como dissestes, aquele com quem se encontrar o objeto será meu escravo, e os demais estareis livres. Imediatamente, cada qual pôs no chão sua saca de cereal e a abriu. Ele a examinou, começando pelo mais velho e terminando na bagagem do mais novo. E a taça foi encontrada na saca de Benjamim. Houve terrível comoção. Eles rasgaram as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, foram conduzidos de volta à cidade. Quando Judá e seus irmãos entraram na casa de José, este ainda estava ali, e eles prostraram-se por terra diante dele. José lhes inquiriu: que é isso que fizestes? Não sabeis que um homem como eu sabe adivinhar? E Judá pronunciou-se: que diremos a meu senhor? Como falar e como justificar-nos? Foi Deus quem mostrou a falta de teus servos. Eis-nos, pois, escravos de meu senhor, tanto nós quanto aquele nas mãos de quem se encontrou a taça. Entretanto, ele retrucou: longe de mim agir assim. O homem nas mãos de quem se encontrou a taça será meu escravo. Mas vós, retornai em paz à casa de vosso pai. Então Judá, dirigindo-se a ele, disse: rogo-te, meu senhor, permite que teu servo faça ouvir uma palavra aos ouvidos de meu senhor, sem que tua cólera se inflame contra teu servo, pois tu és como o próprio Faraó. Meu senhor havia feito esta pergunta a seus servos: tendes ainda pai ou um irmão? E respondemos a meu senhor: nós temos um velho pai e um irmão caçula, que lhe nasceu na velhice. Momou o irmão deste, ele ficou sendo o único filho de sua mãe e nosso pai o ama muito. Então, disseste a teus servos: trazemo-o para que ponha meus olhos sobre ele. E nós explicamos a meu senhor: o menino não pode se ausentar de seu pai, se ele deixar seu pai, este morrerá de desgosto. Contudo, insististe junto a teus servos: se vosso irmão mais moço não descer convosco, não sereis mais admitidos em minha presença. Quando, pois, retornamos à casa de teu servo, meu pai, nós lhe relatamos todas as palavras de meu senhor. E quando nosso pai nos autorizou e disse: voltai para comprar um pouco de víveres para nossas famílias, respondemos: não podemos descer. Não desceremos, a não ser que venha conosco nosso irmão caçula, porquanto não será possível sermos admitidos à presença daquele homem poderoso sem que nosso irmão mais moço esteja conosco. Então teu servo, meu pai, nos orientou: vós bem sabeis que minha esposa só me deu 2 filhos. Um me deixou e eu penso, foi esquartejado, e não o vi mais até hoje. Se tirardes ainda este jovem de junto de mim, e lhe suceder alguma desgraça, sob a mais terrível aflição faríeis descer os meus cabelos brancos ao Seol, e a sepultura. Agora, portanto, se eu chego à casa de teu servo, meu pai, sem que esteja comigo o rapaz cuja alma está ligada à dele, logo que vir que o jovem não está conosco, ele certamente morrerá, e teus servos na mais horrível aflição terão feito descer ao Seol, e as cãs de teu servo, nosso pai, e teu servo tornou-se responsável pelo menino junto de meu pai, nestes termos: se eu não o restituir à nossa casa, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Agora, aceita que teu servo fique como escravo do meu senhor no lugar do rapaz, e que este volte com seus irmãos. Como poderia eu retornar à casa de meu pai, sem ter comigo o jovem? Não quero ver a terrível infelicidade que se abaterá sobre meu pai. Diante do apelo do irmão, José não pôde se conter e, na presença de todos os homens de seu séquito, bradou: fazei sair todos de minha presença. E ninguém ficou junto dele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos,
Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó. José declarou a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? A seus irmãos não conseguiram pronunciar resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Então, disse José a seus irmãos: Aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram, e esclareceu: Eu sou José, vosso irmão que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais nem vos amedronteis por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Há 2 anos, de fato, que a fome se instalou na terra e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas, sim, Deus, e ele me estabeleceu como Abba, pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Subi depressa à casa do meu pai e informai-lhe: assim fala teu filho José. Deus me estabeleceu senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. Tu habitarás na terra de Gósen, e estarão em minha companhia, tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas e teu gado, bem como tudo que te pertence. Eu te sustentarei ali, porquanto ainda haverá sobre a terra 5 anos de muita fome. Do contrário, a tua parentela e todos os teus rebanhos serão exterminados pela miséria. Vedes com vossos próprios olhos, e meu irmão Benjamim vê, que é minha boca que vos anuncia. Narrai a meu pai toda a glória que tenho no Egito e tudo que vistes, e apressai-vos em fazer meu pai descer para estas terras. Então, ele se lançou ao pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. Benjamim também o abraçou forte e chorou muito. Em seguida, ele cobriu de beijos todos os seus irmãos e, abraçando-os, expressava toda a sua emoção por meio de muitas lágrimas e gestos de carinho. Só depois de algum tempo os irmãos conseguiram conversar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo de Canaã logo chegou ao palácio do faraó, e tanto o faraó quanto seus conselheiros viram tal ocorrência com bons olhos. Assim, ofereceu o faraó a José: dize a teus irmãos, fazei assim, carregai vossos animais e ide à terra de Canaã, tomai vosso pai e vossas famílias e voltai para mim. Eu vos darei a melhor terra do Egito e comereis da fartura da terra. Quanto a ti, dá-lhes esta ordem: fazei como vos digo, levai da terra do Egito carruagens para que tragam os vossos filhos pequenos e vossas mulheres, tomai vosso pai e vinde todos. Não tenhais nenhum pesar pelo que deixardes para trás, porque será vosso o que é de melhor na terra do Egito. Como disse o rei, assim agiram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, de acordo com as instruções do faraó, e lhes deu provisões para a viagem. A cada um deles deu uma roupa para uso em grandes festas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas de gala. A seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentas carregadas de cereais, pão e víveres para a viagem de seu pai. Depois despediu seus irmãos, que partiram. Não antes que lhes advertisse: não contendais uns com os outros pelo caminho. Eles subiram, pois, das regiões do Egito, e chegaram à terra de Canaã, à casa de seu pai Jacó. Então eles lhe anunciaram: José ainda vive, é ele quem governa toda a terra do Egito. O coração de Jacó quase parou com o choque da notícia. Não podia acreditar no que estava ouvindo. No entanto, quando repetiram toda a história e as palavras que José formalmente lhes rogara que transmitissem, e quando observou as finas carruagens que José enviara para levá-lo, então se reanimou o espírito de seu pai Jacó, e Israel exclamou: basta, José, meu amado filho, ainda está vivo, que eu vá imediatamente vê-lo antes de morrer. Israel partiu com tudo que possuía. Naquela mesma noite, Deus falou com ele por meio de uma visão e o chamou: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então Deus continuou: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito, e também eu te farei subir e voltar a Canaã, e a mão de José fechará os teus olhos.
Jacó partiu de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu velho pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas finas carruagens que o rei lhes havia provido. Também levaram seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim, Jacó foi para o Egito com toda a sua parentela. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes até aquele momento. Estes são os nomes dos israelitas, ou seja, Jacó e seus parentes, que seguiram para viver no Egito. Ruben, o filho primogênito de Jacó, e estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os filhos de Simeão: Gemuel, Jami, Oade, Jaquim, Zoar e Sol, filho que teve com uma mulher cananeia. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. Elionã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez, Esrom e Amu. Estes foram os filhos de Issacar: Tola, Pulva, Jó e Sinfom. Estes foram os filhos de Zebulon: Serede, Elon e Jaliel. Foram esses os filhos que Elia deu a Jacó em Padã Ara, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33 pessoas. Estes foram os filhos de Gade: Zifion, Age, Susi, Isbom, Eri, Arodi e Areli. Estes foram os filhos de Azer: Ina, Isva, Isvi e Berias, e a irmã deles, Sera. Estes foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Essas 16 pessoas foram os descendentes de Jacó e Zilpa, a escrava que Labão deu a sua filha Lia. Raquel, esposa de Jacó, deu à luz 2 filhos, José e Benjamim. A Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito: Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei com acento agudo, Ros, Mupim, Upim e Arde. Portanto, foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Uzim. Estes foram os filhos de Naphtali: Jaziel, Cuni, Gezer e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bilá, escrava que Labão ofertou a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Os filhos de José que nasceram no Egito eram em número de 2. E o total das pessoas da família de Jacó que vieram para morar no Egito: 70. Ora, Israel enviou Judá na frente, a José, com o objetivo de saber como ir a Gozém. Quando lá chegaram, José, de carruagem real já preparada, partiu imediatamente para Gozém, a fim de encontrar-se com seu pai, Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçando com grande emoção, chorou longamente. Então, Israel declarou a José: Agora, pois, já posso morrer em paz, porquanto vi o teu rosto e sei que ainda estás vivo. Em seguida, José informou a seus irmãos e à família de seu pai: Vou subir para comunicar ao faraó e lhe dizer: Eis que meus irmãos e a família de meu pai que estavam na terra de Canaã, acabam de chegar para se estabelecer junto de mim. Estes homens são pastores, portanto, dedicam-se ao cuidado de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seu gado e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar vos chamar e vos indagar: Qual é o vosso trabalho? Vós respondereis: Teus servos se ocupam da criação e pastoreio de rebanhos desde crianças, assim como fizeram nossos antepassados. Desse modo lhes será oferecida plena liberdade para habitar e trabalhar na região de Gozém, pois os egípcios renegavam o trabalho do pastoreio às castas inferiores de sua sociedade. Então José foi dar as notícias ao rei, da seguinte maneira: Meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã, com suas ovelhas e seus bois e tudo que lhes pertence. Eis que estão na terra de Gozém. José tomara 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. E este perguntou a seus irmãos: Qual é o vosso trabalho? Eles prontamente responderam: Teus servos são pastores, tanto como os nossos antepassados. E eles acrescentaram: Viemos habitar nesta terra porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos. Há fome, com efeito, assola a terra de Canaã. Permite agora, ó rei, que teus servos vivam na terra de Gozém. Então o faraó declarou a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito. Portanto, vos é hospitaleira e está à vossa disposição. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos.
vivam, pois, na terra de Gósen, e acrescentou: se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por administradores de meus. Então, José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó, e este lhe indagou: quantos são teus anos de vida, meu senhor? E Israel afirmou ao faraó: os anos de minha peregrinação sobre a terra são 130. Meus anos sobre a terra se constituíram numa caminhada muito difícil e não se comparam à longevidade da peregrinação dos meus antepassados. Dito isso, Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e lhes deu uma propriedade nas terras do Egito, na melhor região, na terra de Ramessés, como ordenara ao faraó. Providenciou José ainda alimento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Não havia alimento em toda a terra, porquanto a fome tornara-se ainda mais rigorosa, e tanto o Egito como Canaã desfaleciam sem ter o que comer. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, usada como dinheiro no pagamento do cereal que os povos vinham comprar, e o transferiu para o palácio do faraó. Quando se esgotou toda a prata do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos pão, porque deveríamos morrer sob tua vista, pois não há mais dinheiro algum. Então, José orientou-os: trazei vossos rebanhos e vos darei trigo em troca dos vossos rebanhos, considerando que a vossa prata acabou. E as populações trouxeram seus rebanhos a José e este lhes deu trigo para o pão, em troca de cavalos, de ovelhas, de bois e de jumentos. Naquele ano ele os sustentou de pão, em troca de rebanhos. Quando terminou aquele ano, no novo ano voltaram a ele e argumentaram: não podemos ocultá-lo a meu senhor. Esgotou-se, na verdade, todo o nosso dinheiro e todos os animais dos nossos rebanhos já pertencem a meu senhor. Nada mais resta à disposição de meu senhor senão nossos próprios corpos enfraquecidos e nossas terras áridas. Não permitas que morramos e que nossas terras sejam destruídas diante de teus olhos. Compra-nos, pois, a nós e compra também as nossas terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Comprou, assim, José, para o faraó, todos os terrenos do Egito, pois os egípcios venderam a si próprios e seus campos, porquanto a fome os obrigou a essa medida extrema. A terra, portanto, tornou-se numa só e absoluta propriedade do faraó. Quanto ao povo, José submeteu todos os homens e mulheres à escravidão, de uma a outra extremidade das terras do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram adquiridas por José, porquanto, pela lei vigente, esses recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por esse motivo, não tiveram necessidade de vender suas terras. Então, José comunicou ao povo: agora, portanto, eu vos comprei para o faraó, juntamente com vossos terrenos. Eis aqui as sementes para que cultiveis as terras. No entanto, das colheitas realizadas, deveis dar 1/5 ao faraó, e as outras 4 partes serão vossas, para a semeadura do campo, para o vosso sustento e o de vossa família, para que se alimentem vossos filhos. E o povo em uníssono lhe replicou: tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste nesta hora. Seremos para sempre escravos do faraó. Desse modo, quanto à terra, José fundou e estabeleceu o seguinte decreto em todo o Egito, válido ainda em nossos dias: 1/5 de toda a produção pertence ao rei. Somente as terras sacerdotais não se tornaram propriedade do faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá compraram suas propriedades. Foram fecundos e tornaram-se uma população extremamente numerosa. Israel viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Chegando próximo da hora de sua morte, Jacó solicitou a presença de seu filho amado José e rogou-lhe: se desejas alegrar-me o coração, põe tua mão debaixo da minha coxa e promete que serás generoso e fiel comigo. Não me sepultarás no Egito. Quando eu morrer e já estiver dormindo com meus pais, tu levarás o meu corpo do Egito e me depositarás no túmulo de meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. E José consentiu: farei tudo conforme a tua palavra. Contudo, Jacó insistiu: jura-me. E José lhe jurou, enquanto Israel inclinava-se apoiado em seu bordão. Algum tempo depois,
disseram a José que seu pai estava doente. Então, José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Assim que se anunciou a Jacó: eis aqui teu filho José, que veio para junto de ti. Israel reuniu suas forças e sentou-se no leito. Depois Israel declarou a José: El Sadai, o Deus Todo-Poderoso, me apareceu certa ocasião, na cidade de Luz, lá nas terras de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: eu te tornarei fecundo e te multiplicarei, eu farei de ti uma grande comunidade de povos e darei esta terra por propriedade aos teus descendentes. Agora, portanto, os 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de ti no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Quanto aos filhos que gerarás depois deles, serão teus, em nome de seus irmãos receberão a herança. Quando eu retornava de Padã, para minha infelicidade, tua mãe Raquel morreu na terra de Canaã, em viagem, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Assim que Jacó viu os filhos de José, indagou: quem são estes? Ao que respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então, Jacó solicitou: traze-os para mais perto de mim, a fim de que eu os abençoe. Ora, os olhos de Jacó estavam muito enfraquecidos pela velhice. Ele já não enxergava bem. José levou os rapazes para mais próximo dele, que os beijou e os abraçou com carinho e emoção. Então, Jacó declarou a José: a mim, que não tinha mais a esperança de rever teu rosto, eis que Deus me concede a benção de ver até teus descendentes. Então, José os retirou de seu colo e prostrou-se com o rosto em terra. José tomou a ambos, a Efraim, com sua mão direita para que ficasse à esquerda de Israel, e a Manassés, com a mão esquerda, a fim de que permanecesse à direita de Israel, e os aproximou dele. Contudo, Israel estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o filho caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, tendo de cruzar as mãos, mesmo considerando que o primogênito fosse Manassés, e abençoou a José, com as seguintes palavras: que o Deus, a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha peregrinação pela vida, até o dia de hoje, o anjo que me redimiu e salvou de todo o mal, agora abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, que eles cresçam e se multipliquem sobre toda a face da terra. Quando, porém, José observou que seu pai impunha a mão direita na cabeça de Efraim, sentiu-se desagradado, e rapidamente alcançou a mão do pai e tentou mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés, e orientou: não, meu pai, este aqui é um mais velho, portanto, coloca a tua mão direita sobre a cabeça dele. Todavia, seu pai recusou-se e convictamente lhe revelou: eu bem sei, meu amado filho, semelhantemente ele se tornará um povo, também ele será grande. Entretanto, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão uma plenitude de povos. E, assim, naquele dia, Israel os abençoou proferindo estas palavras: o povo de Israel usará vossos nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: que Deus faça a ti como fez a Efraim e a Manassés, e colocou Efraim à frente de Manassés. Em seguida, Israel declarou a José: como vês, aproxima-se o momento de minha morte. No entanto, Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Quanto a ti, como alguém que está acima de teus irmãos, concedo-te porção dobrada do que deixo para teus irmãos. Dou-te também, Siquém, a região montanhosa, que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu ar. Mais tarde, Jacó solicitou a presença de todos os seus filhos e lhes comunicou: achegai-vos à minha volta, e eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Reuni-vos, escutai, filhos de Jacó, ouvi Israel, vosso pai. Rubem, tu és meu primogênito, meu vigor, as primícias de minha virilidade, cúmulo de honra, superior em poder, turbulento como as fortes águas. Já não serás o mais importante, pois dormiste com a minha concubina, desonrando, assim, a cama de teu pai. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que minha alma não entre em seu conselho, que meu coração não participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois.
cortando-lhes o tendão. Maldita seja sua cólera, tão tremenda, e sua ira, exageradamente cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os espalharei no meio do seu próprio povo. Judá, teus irmãos o louvarão, tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e todos os filhos de teu pai se curvarão reverentemente diante de ti. Judá é como um leão jovem quando ataca e mata sua presa, como um grande leão se assenta, e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Portanto, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Ele amarrará seu jumento a uma videira e seu jumentinho ao ramo mais seleto, lavará no vinho suas roupas, no sangue das uvas, suas vestes. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes, mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para muitos navios. Suas fronteiras se projetarão até Sidom. Issacar é um jumento forte e perseverante, repousando entre duas cargas. Quando compreender como é bom seu lugar de descanso e como é agradável sua própria terra, ele se inclinará a fim de que lhe seja colocada a carga sobre as costas e, sem reclamar, trabalhará como escravo. Dan defenderá o direito de sua própria gente. Será como todas as demais tribos de Israel. Dan será como cobra na beira da estrada, como serpente venenosa no caminho, que ataca e morde a pata do cavalo, derrubando para trás o cavaleiro. Ó Senhor, Yahweh, meu Deus, espero em ti a minha libertação. Gade será atacado por um bando de ladrões, mas na verdade, ele é que perseguirá os calcanhares de seus salteadores. Na mesa de Azer haverá abundância. Suas terras produzirão alimentos dignos de reis. Naftali é como uma gazela livre e veloz que profere lidos discursos. José é uma frondosa árvore frutífera, plantada à beira de uma fonte de águas puras. Uma grande árvore que dá muitos frutos, cujos galhos avançam por sobre o muro. Com rancor, inimigos o atacaram e com violência o perseguiram com seus arcos e flechas. Contudo, seu arco permaneceu firme, e seus braços jamais esmoreceram, mediante a força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de teu pai, que te socorre, por El Shaddai, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das preciosas águas que circulam debaixo da terra, bênçãos de muitos rebanhos e muitos filhos. As bênçãos de teu pai são infinitamente maiores que as bênçãos dos montes antigos, que as delícias das colinas eternas. Que todas as bênçãos alcancem e permaneçam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre todos os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador. Ao alvorecer ele devora sua presa e ao pôr do sol divide o despojo. Todos esses filhos de Jacó formam as tribos de Israel, em número de 12, e foram essas as palavras profetizadas por seu pai quando os reuniu. Ele os abençoou a todos. Todavia a cada um deu uma palavra particular. Depois lhes deu esta ordem: eu vou me reunir aos meus antepassados. Enterrai-me, pois, junto de meus pais, na gruta que está no campo de Efron, Oitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, Oitita, como propriedade para a sepultura. Lá foram enterrados Abraão e sua esposa Sara, lá foram sepultados também Isaque e sua esposa Rebeca, e lá eu depositei o corpo de Lia. Tanto o campo como a gruta que nele se encontra foram adquiridos dos filhos de Eti. Ao terminar de dar todas essas instruções a seus filhos, Jacó recolheu seus pés sobre o leito, expirou e foi reunido ao descanso com seus antepassados. Então José se atirou sobre o pai, chorando e beijando seu rosto. Em seguida deu ordem aos médicos que estavam a seu serviço para embalsamarem o corpo de seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamamento, e os egípcios choraram sua morte 70 dias. Quando terminaram os tempos de luto, José falou à corte do faraó: se me é possível contar com a vossa amizade e bondade, dizei isto aos ouvidos do faraó, em meu favor. Meu pai me fez prestar este juramento. Eu vou morrer, disse-me ele, tem um túmulo que mandei cavar na terra de Canaã, é lá que me sepultarás. Agora, portanto, que me seja permitido subir para sepultar meu pai, depois voltarei. O faraó aqueceu: sobe e sepulta o teu pai como ele te fez jurar.
José subiu para sepultar seu pai, e subiram com ele todos os conselheiros do faraó, os oficiais da sua corte e todos os principais da terra do Egito, e, além deles, todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os rebanhos foram deixados em Gozém, e subiram também com ele muitas carruagens e cocheiros. Era um cortejo grandíssimo. Chegando eles, pois, à ira de Atade, próximo do Jordão, lamentaram em voz alta, com profunda amargura, e ali José dedicou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam observaram aquele lamento extremo na ira de Atade, comentaram: eis que os egípcios estão realizando uma grande solenidade de pranto, de luto. Por esse motivo se passou a chamar esse lugar, nas proximidades do Jordão, de Abel-Misraim, e campo de lamentação dos egípcios. E assim cumpriram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que, juntamente com o campo, Abraão tinha comprado de Efron, o Eteu, a fim de que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Mais tarde, contudo, José retornou ao Egito, bem como todos os seus irmãos e todas as pessoas que o haviam acompanhado Canaã para enterrar seu pai. Vendo que seu pai estava morto, comentaram entre si os irmãos de José: e se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos no passado? Por isso, mandaram um recado a José nestes termos: antes de morrer, teu pai nos ordenou que lhe revelássemos este seu desejo. Assim falareis a José: perdoa a teus irmãos seu crime e seu pecado, todo o mal que te fizeram agora, pois queiras tu perdoar os erros e os pecados dos servos do Deus de teu pai. E José muito se comoveu e chorou diante das palavras que seus irmãos lhe enviaram. Logo em seguida chegaram seus próprios irmãos e, lançando-se a seus pés, suplicaram: eis-nos aqui como teus escravos. No entanto, José lhes assegurou: não tenhais qualquer receio. Acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Agora, pois, não temais, eis que eu vos sustentarei, bem como a vossos filhos. E assim ele os tranquilizou e encorajou com palavras carinhosas. José permaneceu no Egito, com toda a numerosa família de Israel, viveu 110 anos, e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, nasceram, na presença de José, os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José profetizou a seus irmãos: eis que a hora de minha morte se aproxima, todavia Deus vos visitará com poder e vos fará subir destas terras para a terra que ele prometeu, sob juramento, a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel prestarem um juramento: quando Deus intervier a vosso favor, levareis os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos, e, logo depois de embalsamado, seu corpo foi depositado num sarcófago, no Egito.